Há muito tempo que a gente não tinha contato, estava aí na correria, ele de um lado e eu do outro, mas recebendo novamente aqui com prazer o ex-deputado Daniel Silveira, um amigo, um petropolitano. Prazer receber aqui, desde já agradecer, Daniel. Prazer é meu, Ney. Prazer a todos os telespectadores. Vamos trocar essa ideia. Bater um papo aí, né? Bacana. Muita gente que... Inclusive, já teve um programa aqui que eu cheguei até a falar, muita gente... Eu me lembro que nós fizemos uma retrospectiva e eu botei algumas entrevistas aqui e relembrei uma entrevista que tive com você, na época antes das eleições. Sim, né? Em tempo. E algumas pessoas chegaram a perguntar, pô, como é que está o deputado? E aí, leva ele de novo. O pessoal que te acompanha, claro, que te segue, né? Então, agora surgiu a oportunidade. Desde já eu quero agradecer toda a tua assessoria, o Rafael, que nos atendeu com todo carinho lá, com a maior atenção, para a gente estar junto aqui. A nossa TV, televisão, o tempo é corrido, né? Nosso tempo é curto, mas a gente vai tentar ver aquilo que mais chegaram como dúvida, curiosidade. Nós, depois que anunciamos que você ia vir aqui, algumas perguntas chegaram e tal, de telespectadores, a gente vai tentar passar. Primeiro, qualquer pergunta que for feita aqui, né, e por critérios judiciais ou qualquer outra coisa, se você não quiser responder, fica muito à vontade, tá? Fique tranquilo, eu falo sobre qualquer coisa. É teu aqui. Então tá ótimo. Bom, para início de conversa aqui, né, para a gente começar, gostaria que você explicasse para a galera que está nos assistindo, seus eleitores, seguidores, enfim, quem te acompanha politicamente. Como está a tua situação hoje? Você recebeu aí um indulto na época do então presidente Bolsonaro? Sim. Você está cumprindo algum time de regime? Não está? Está tudo tranquilo? Só para explicar para a galera que te acompanha. Juridicamente ou de forma mais rasa? Porque eu posso fazer uma síntese jurídica rápida. Pode ser. Porque, assim, o que acontece? A graça constitucional, que é exatamente um indulto, só que ao invés de ser um indulto coletivo, a graça ela é individual. É individual. Portanto, a esquerda, infelizmente, utiliza muito subterfúgio de narrativa. Só que a graça, ela não tem o princípio que nós chamamos da impessoalidade, porque ela é pessoal, ela é individual, ela é direcionada a um indivíduo, seja inimigo, amigo ou um desconhecido, tanto faz. Isso não tem um pesar jurídico. Quando você tem o tipo de indulto, né, no artigo 738 do CPP, deixa claro que assim que reconhecido tem que ser aplicado imediatamente. Qualquer juiz pode imediatamente reverberar o que eu estou falando, ou qualquer jurista sério. Eu estou falando de pessoas que são técnicas e não de pessoas que usam a bile para pensar com a ideologia na parte jurídica. A outra questão é o artigo 192 da LEP, a Lei de Execuções Penais, também é imediatamente a aplicação. Com isso, né, o artigo 84 da Constituição deixa claro que o presidente ele tem, é como se fosse o perdão do rei, somente ele tem esse tipo de poder. Né? Ao passo que se veiculou, inclusive, que o Lula revogaria, eu tive que explicar às pessoas, olha, isso não é revogável, uma vez que não caberia. Não existe, por exemplo, se nós colocarmos uma revisão criminal pró-societá, isso não existe. O presidente ele tem o poder de perdoar, mas ele não tem o poder de acusar. Senão, o presidente falaria, prenda o meu opositor político a bel prazer. Então, isso não existe. Então, dentro desse limite, com a comutação das penas, que o presidente também pode comutar, tanto zerar as penas quanto colocar uma pena menor e tudo mais, o presidente Jair Bolsonaro, ele perdoou completamente, porque ele utilizou do equívoco do judiciário nesse inquérito que é ilegal desde o princípio, 4781 e 4828, e outros que vieram dentro desse precedente, né, outros sendo abertos de ofício, que também fere o princípio do devido processo legal. Então, tudo isso foi dinamitado aqui no Brasil. Então, dentro desse perdão, tudo fica normal. A questão é que nós temos passado por uma coisa que nós chamamos de democracia militante. Né? Isso é uma proposta de Karl Loewenstein, que é o alemão que, a época que Hitler assume o poder, naquela época ele estudava aquele cenário político e ele passa a aplicar uma democracia, ou democracia defensiva, também chamada por outros, para que pudesse, em defesa da democracia, praticar arbítrios. Esses arbítrios são praticados e lá na frente eles criam uma tal de jurisprudência de exceção, para falar, olha, fomos autoritários, mas era necessário em defesa da democracia, ou seja, eles tiram todos os direitos possíveis e depois justificam como se fosse em defesa de uma democracia. Que democracia seria essa? Então, a minha situação juridicamente, ela deveria estar normal, mas essa democracia militante, esse neoconstitucionalismo atual, né, que não é o que temos no Brasil, que aqui é o direito positivado, posto, ele não tem sido respeitado, mas juridicamente eu estaria normal. Só para aproveitar um gancho nisso aí que você respondeu, isso é bem interessante, a nível de esclarecimento, não sei se você teria essa resposta,
esse perdão, tudo bem, o perdão é dado pela autoridade máxima, o presidente e tal, mas isso é avaliado, né? O que ele está perdoando ou não? Não. Ele pode perdoar qualquer, desde não. que seja político. Não, tem requisitos constitucionais. Por exemplo, não Perfeito. poderia ser crime contra, por exemplo, tortura, tráfico, terrorismo. Perfeito. Esse tipo de crime não é passível de perdão, do perdão presidencial. Esses são os requisitos constitucionais. Fora o judiciário, ele não adentra no mérito do perdão, ele só vê se os requisitos constitucionais são atendidos. Sendo atendidos, a posição do judiciário é meramente declaratória, declaro extinta a punibilidade. Se não atender o requisito constitucional, então ele não se aplica, ele pode ser refeito, tá certo? Agora, aplicado, o judiciário somente declara extinta a pena, uma vez que não... É muito claro, né? Quando é muito... o direito é positivado e expresso, não cabe discussão. Evidentemente que vem um jurista que quer submergir, talvez, né? O outro quer emergir, um se cala e o outro fala demais. E esse, para falar demais e aparecer, ele tira a tecnicidade e começa a colocar o seu pensamento, criando a doutrina de uma pessoa só. Ele fala, não, eu acredito que não, mas o que está cheio nessa caneca aqui? Água. Se eu tirar de café, se eu encher de água e falar que aqui eu vou encher de água também, não, aqui tem café, eu vou encher água de café. Não dá para encher uma lei com o meu entendimento. A lei, você interpreta ela, você pode até encher a subjetividade da lei, mas você tem que acompanhar o raciocínio objetivo dela. Já dizia, né, o grande juiz norte-americano, o Scalia, ele falava, se você tem a letra de lei expressa, não há o que se falar, é game over, você não discute mais. Né? Anthony Scalia, ele é até um grande doutrinador e muito respeitado, né, jurista norte-americano. Então, quando ele falava isso, estava muito claro, o que está escrito na lei, posta, é o que é para ser cumprido. A interpretação é dentro daquele limite da lei. Não cabe você botar além daquilo. Perfeito, a tua explicação foi perfeita, era exatamente isso que eu tinha a preocupação de ter dúvida por parte de algum telespectador. Se alguma pergunta aqui tiver alguma colocação errada, você me corrige, pode ficar à vontade. O TRE negou o teu registro de candidatura ao Senado. Sim. Certo? Embora não pudesse. Você fez 1.500.000 votos mesmo assim. Sim. Como é que você acabou de falar, embora não pudesse, como é que você avalia esse registro negado pelo tribunal? Então, foi mais uma parte da democracia militante, porque o relator, o desembargador Tiago, ele foi o relator. Ele pegou a própria súmula, né, do TSE, e essa súmula ela diz claramente que uma vez extinta a punibilidade, extinta a pena, cessa também a suspensão dos direitos políticos. O que significa? Se a pena foi perdoada, a suspensão dos direitos políticos também é cessada. E o desembargador, inclusive, isso é tese do próprio TRE que subiu ao TSE e foi sumulada a matéria. Sim. Súmula 11, salvo engano. Súmula número 9 do TSE. Essa súmula, ela deixa muito clara, né? Extinta a pena, cessa a suspensão de direitos políticos. O desembargador Tiago, ele relatou e foi justamente nesse sentido. Olha, a lei diz A, nós sumulamos matéria nesse sentido dizendo que ele está elegível. Esse foi o relator. Os outros começaram. Uma pediu vista, uma desembargadora, e o restante votou imediatamente, eu soube. Né? E, evidentemente, são fontes seguras e confiáveis que o Alexandre de Moraes ligava diuturnamente para o presidente do TRE para pressionar sobre o meu caso para que eu ficasse fora do pleito a qualquer custo. Foi uma perseguição ad hominem, né? E ficou completamente ilegal dentro da lei. Dentro disso, a mídia começou também a militar, dizendo que eu estava inelegível, impugnado sem estar. Mesmo que eu estivesse respondendo por um crime real, ainda assim estaria sob júdice. Se está sob júdice, você está no pleito, independente do tempo que isso leve. Tanto que o bloqueio do meu fundo, do fundo eleitoral que eu faria... A mídia chegou a divulgar isso? Divulgou tudo isso. A mídia divulgou o bloqueio do meu fundo, inclusive essa parte, a própria mídia de tendência mais esquerdista, alertou sobre o perigo. Olha, o Daniel ainda está sob júdice, então não há que se falar em bloqueio do fundo eleitoral, porque eu concorri sem um centavo. Eu concorri para uma campanha de majoritária. Muitas pessoas têm a dúvida, por que não veio a deputado? Eu decidi vir a senador para ver a ressonância. O presidente tinha pedido para que eu fosse candidato ao Senado também, e analisar a ressonância. Se eu não tivesse sido perseguido nesse sentido, eu não precisava nem do dinheiro do fundo eleitoral, se eu tivesse a minha rede social
sem estar censurado pelo... Olha só o absurdo. Um deputado censurado pela Suprema Corte, que deveria defender a Constituição. É um absurdo. Quanto mais eu falo, menos eu acredito, de tão enlouquecedor que é. Mas se eu tivesse a minha rede social liberada e tempo de TV, sem sombra de dúvida, eu tinha levado o Senado, mas a mídia botou que eu estava impugnado todo dia, inclusive chegou ao ponto de colocar o perigo de votar em Silveira e eleger Molon, para que me esvaziasse de votos e votassem ou no Romário ou na Clarissa. Eu não tenho nada contra nenhum dos dois, inclusive a Clarissa me dou muito bem com ela, o Romário eu ainda não conheci, né, pessoalmente. Mas a Clarissa, ela levou muitos votos de pessoas que não queriam votar no Romário, não podiam votar em mim, mas queriam e votaram na Clarissa. Eu posso te dar uma métrica de 10, né? 6 pessoas em 10 vêm falar comigo, eu votaria em você se não tivesse impugnado. Eu explicava, olha, não estava impugnado e eu ia assumir essa cadeira. Cara, então na próxima eu voto. Quer dizer, de 6 para 10 é muito. Transforma isso em voto. Então daria pelo menos uns 4 milhões de votos. Seria uma campanha justa, mas não foi justa, foi injusta. Ainda fiz quase 1.600, é muito voto. É muito voto, voto. É muito voto. Na época, nós fizemos aqui a cobertura ao vivo aqui das eleições, dando o resultado, e eu cheguei a comentar isso. Eu queria até agradecer as pessoas que acreditaram nisso. É uma oportunidade também. Eu sempre agradeço, sempre que eu tenho espaço. Sim, sim. E eu cheguei a citar, a mencionar isso aqui, porque realmente foi uma votação. Muito como você disse, né? Se não tivesse tido nada disso. Não, tinha levado, eu não tenho dúvida. Tinha passado de 3 milhões e 500 mil votos. Não, eu tinha levado a eleição, não tenho a menor das dúvidas. Eu tinha levado essa eleição seguramente. Bom, já que a gente está falando de resultado de eleição, Lula presidente, mas o que a gente via aí pelo Brasil inteiro era uma manifestação em massa a favor da reeleição do presidente Bolsonaro. Sim. E mediante a isso tudo, né, um dos assuntos que mais circularam depois do resultado das eleições foi uma pergunta que não quer calar e eu quero fazer ela a você aqui. Você acredita em fraude das urnas? Claro que eu acredito. Tranquilamente. Não há que se falar em segurança quando você não tem transparência, né? Como se você falasse para mim que isso aqui que nós vamos tomar é café, mas é um líquido preto e não tem gosto de café. Eu falo, mas parece café, tem cheiro de café, mas o gosto não é café. Então, é basicamente isso. As pessoas aqui, o brasileiro, ele só vai conseguir alçar a vitória política de fato. E alçar a vitória política não é se sagrar eleito. Alcançar a vitória política é você entender o que é política. Então, o que acontece? No Brasil é violado há 26 anos o direito do artigo 37 da Constituição, o princípio da publicidade. Esse princípio é um princípio administrativo. Daniel, o voto tem que ser secreto. É claro que tem que ser secreto, mas ele não tem que ser secreto ao ponto que eu não possa falar o meu voto. Ele não é secreto nesse sentido. Ele é secreto de forma que o Estado não tenha como me coibir a fazer o que ele queira. Perfeito. O voto secreto é isso. O Estado não pode saber em quem eu votei. E nem pode me coagir a fazer o que ele quer ou me coibir de fazer o que eu queira. Então, esse é o voto secreto. Mas a contagem, ela tem que ser pública. É isso que a gente briga. Nós brigamos para que a transparência tenha amplo aspecto para o eleitor. Por exemplo, você foi lá e votou na urna. Você não tem mais o controle sobre o seu voto. Se você quiser conferir, você não pode mais. Ao passo que todos os países fazem o caminho anterior, que é o voto em cédula, e a contagem é pública, ela é filmada de todos os ângulos, é mostrada. Na Califórnia... Vai na contramão disso aí. Na Califórnia tem a urna eletrônica, mas ela é muito diferente. Ela não contabiliza voto, ela tão somente por conta de rasuras na cédula, você digita na urna, a tela mostra, né, e você imprime. Aquela impressão é depositada na urna. Ali é feita a contagem, não é na urna. A urna de papel, depois ela é contada e conferida. É sobre isso que nós falamos. Aqui, você está lidando com uma estrutura jurídica imensa, que é todo o STF, o TSE e cortes superiores. E essas cortes são formadas em ampla maioria por pessoas que sequer passaram em concurso de magistratura, mas eram advogados militantes nomeados. Vide Fachin, vide Lewandowski, vide Barroso. São extremamente militantes que foram nomeados. O que eles vão defender? A lei ou o que eles pensam? E a magistratura, ela não é uma brincadeira. Por quê? Você tem os seus conceitos, eu tenho os meus conceitos. Perfeito. E quanto mais velhos nós ficamos, mais experientes, mais convictos do que acreditamos, nós ficamos também. Então, para você ser um magistrado, você tem que estar acima do seu conceito. Eu não concordo com o que isso tem a dizer.
com o que ele tem a dizer, com que... Eu não concordo com essa lei, mas a lei está escrito que eu tenho que fazer isso. Portanto, eu coloco o meu conceito abaixo dessa lei e aplico a lei. A magistratura não está nesse sentido mais, entende? Isso é um perigo tão grande que eu tenho alertado as pessoas há anos fazendo as lives. Olha, dizia, né, François-Pierre Gouzot, ele foi um ministro francês, ele dizia: quando a política adentra no recinto dos tribunais, a justiça sai por alguma das portas. Ele foi extremamente feliz nessa frase. Perfeito. Então tem que ter cuidado com esse ativismo da justiça. É como se eu desse um cargo para uma pessoa que ela tem poder de me julgar, de definir o meu futuro. Eu posso dar um exemplo prático? À vontade. Vou te dar um exemplo prático. Dias Toffoli. A carreira jurídica dele é pífia. Ele é um jurista muito mediano, trabalhou como assessor do PT na Câmara há muito tempo, foi reprovado 2 vezes no exame da magistratura, TJ de São Paulo, só me engano, 95, 96. E, de repente, foi ao... Aí, o que acontece? Qual o desdobramento disso? Quando um advogado ele é reprovado na magistratura, a OAB, por obviedade, ela não sustenta mais o nome e uma indicação na lista tríplice para desembargador pelo 5º, porque ela já julga prejudicado o notável saber. Porque se você não passou nos conhecimentos gerais da magistratura, como que tem notável saber para ser um desembargador? Então, o Dias Toffoli já foi retirado para não ser mais observado nessa lista tríplice. Aí ele é nomeado ao STF. O que vai acontecer? Ele não passou na magistratura por 2 vezes na primeira fase, mas ele vai ser capaz de reformar as decisões daqueles que ele não conseguiu ser aprovado naquele tribunal. É um negócio tão absurdo, cara. Porque assim, isso. Eu não passei para esse tribunal, mas olha, eu não concordo com a sua decisão, estou revogando. Aí, juiz, mas eu sou aprovado aqui, a doutrina diz isso. Não, mas a minha aqui eu acho que não. E tá tudo bem, cara. Esse é o Brasil. Então, quando você fala em formação de cortes superiores, qualquer do povo, como preconiza o artigo 101 da Constituição, qualquer do povo, notável saber jurídico, o que é isso? O que é notório saber jurídico? Então eu tenho, pelo que eu estou falando aqui, está claro que eu entendo muito bem de leis. Então eu posso ser um ministro do STF? Eu tenho meritocracia para isso? Eu passei em um concurso de magistrado? Acho que se eu fosse indicado hoje ao STF, provavelmente eu não aceitaria, porque eu acho que deveria ter uma meritocracia nisso. Sabe, eu posso debater com qualquer pessoa do ramo jurídico tranquilamente, seguramente. Agora, não quer dizer que eu possa ser um ministro. Né? Tem desembargadores que estão há 30 anos. Por que não fechar a carreira com a cereja do bolo, ministro do STF, depois de tanto tempo, já convicto de que a lei é a lei e não o conceito é o conceito, a ideologia é a ideologia? Então, acho que no Brasil tem um caminho muito longo a ser percorrido, mas que dá para vencer. Eu acredito que eu não estarei aqui nessa vida mais quando essa vitória o povo alcançar, mas eu espero que a gente possa pelo menos testemunhar em outra era aí. Eu iria te perguntar qual seria a solução para isso, você praticamente já respondeu, né? Das nomeações do STF. Né? Eu tenho uma PEC nesse sentido. Essa minha PEC, ela é muito completa, é a mais completa que tramita no Congresso hoje, sobre a composição das Cortes Superiores. Eu modifico nela 9 artigos constitucionais, para que se possa colocar o magistrado no STF. Primeiro, tempo de mandato, tá? Equivalente ao do senador, mas nunca entrando junto com o senador, em tempos diferentes, eleições diferentes. Que o próprio judiciário forneça a lista tríplice para que seja votado entre essa lista tríplice. Daí, então, essa nomeação do presidente entre o primeiro, colocando os 3 colocados, o primeiro. Que seja, não importa se foi feito um lobby, que não dá para deter todos os defeitos, mas foi feito um lobby, você indicou aquele que você está limitando um fator-chave, que é essa vitalicidade no cargo, essa inamovibilidade e esse foro por prerrogativa de função que só a eles cabe. Mas nem, por exemplo, um deputado federal preso por opinião, ou qualquer palavra que seja, por mais dura ou tóxica que seja, não existe crime de opinião, cara. Se eu te xingar aqui ou xingar qualquer um, eu vou talvez cair um crime de injúria, crime contra a honra, né? Um crime talvez de, se eu caluniar você, imputar um fato criminoso, calúnia, eu vou responder por isso, mas é pena de menor potencial ofensivo, é sursi processual. Então não é que se fala, mas ele exagerou, tudo bem. Então se tu me mandar para aquele lugar, eu vou mandar te prender 10 anos, tá tudo bem para você? Aí a pessoa começa a raciocinar, não, peraí, é exagero demais. Pois é, o que você está aplaudindo, né, o tempo todo. Você perdeu o conceito da realidade, da estabilidade e normatividade jurídica no Brasil. Está muito perigoso. Está perigoso mesmo.
Muito complicado. E é disfarçado de democracia. O verniz da legalidade, todo mundo, pô, tá tudo bem, porque a mídia fica acariciando esse tipo de ação. Hipocrisia absurda. É melhor você ter um tanque de guerra apontado para você, tu sabe quem é teu inimigo, do que um cara que está sorrindo para você, falando em ilegalidade e comete a ilegalidade e a mídia acoberta. Isso é muito perigoso. Felizmente tem acontecido. Muito. Nós estamos batendo um papo aqui com o ex-deputado Daniel Silveira. E eu gostaria agora, Daniel, o nosso tempo está indo embora, claro, da gente falar agora um pouco sobre Petrópolis, né? Sim. Nós tivemos aí uma votação bem expressiva do presidente Jair Bolsonaro, como nas últimas eleições, né? A direita ainda tem a maioria em Petrópolis, mas tanto que o próprio governador também aí foi eleito em primeiro turno com uma monstruosa vantagem aí sobre o segundo colocado. Mas o que mais foi curioso nisso tudo é que Petrópolis só fez um deputado estadual e de esquerda, que é o Yuri Moura, que foi vereador, que inclusive sempre atacou muito você no plenário da Câmara e tal. Eu nunca respondi porque eu não vou dar tamanho para quem não tem. Como é que você vai ver essa situação? A direita com a maioria dos votos, mas só fez um deputado de esquerda. A gente sabe que tem negócio da nominata, essas coisas todas. Mas, no geral, como é que você vê isso? Então, eu vejo assim... Não adianta ter um líder sem militância, né? O presidente Bolsonaro ele se tornou um líder imediato com uma militância ainda sem coordenação. A direita despertou e o precursor, na verdade, disso tudo foi o Olavo de Carvalho. Ele começou com tudo isso. O Bolsonaro, evidentemente, sempre acompanhou o professor Olavo e de lá para cá a esquerda começou a perder um terreno na intelectualização da militância. Tá? A militância conservadora... Então começaram a surgir lideranças em todos os municípios, né? Em um município, aqui são 92, você tem 10 lideranças, 15, elas começaram a então meio que discutir entre eles. Olha, ele não é o representante da direita, sou eu. Isso é um grande erro. Você tem que entender, essa é a minha visão, aplique quem quiser, eu entendo que a ideologia é uma corrida de bastão. Né? A escola de Frankfurt ensinou a esquerda a crescer dessa maneira. Eles passam o bastão, é a causa, não é o eu. É a causa. Você vai correndo atrás daquela ideologia, tentando mostrar o conceito de sociedade e vai vencer quem tiver a narrativa e sustentar por mais tempo. Tá? Então você não aguenta mais correr, passa o bastão para que um outro militante continue essa corrida e se sagre campeão lá na frente. Essa briga, essa falta de coordenação atrapalha na escolha dos líderes. Enquanto a direita não fez um deputado de direita, mas eu fui o mais votado aqui, inclusive, para o Senado. Só que deputado, eu seria reeleito sem sombra de dúvidas, eu não tenho a menor das dúvidas. Mas a direita precisa dessa coordenação para escolher esse representante. E ela tem que ter em mente, a direita, que é muito além da pauta liberal. Isso não é... o que vai fazer diferença no mundo vai ser você ter alguém capacitado para discutir essa pauta, as pautas principais sobre... o tripé social, saúde, educação, segurança, dentre as assistências sociais, tudo isso é importantíssimo, porque é o princípio que rege a sociedade. Mas você não pode esquecer o conceito social de respeito, de moralidade, de bússola moral. O conservadorismo em si é aquilo que nós temos. Você fala em liberalismo cultural. Cara, na minha concepção é um absurdo. A minoria, isso é desde que o mundo existe. A humanidade ela é assim, a minoria, ela... vive sob a égide da maioria, tá certo? O conceito social de 90% aceita que essa mesa aqui seja quadrada, não há que se falar que ela é redonda. Mas vem uma minoria estridente e grita que ela é redonda. E isso passou a se tornar verdade e oprimir a maioria. Então a direita tem que ter essa percepção, se coordenar para levantar a narrativa correta, para não perder para mentira. Eu acho que falta coordenação para que se tenha liderança. Hoje Petrópolis está aí governada novamente aí o governo, a gestão aí do prefeito Rubens Bom Tempo. Eu aqui no programa, eu recebo denúncias, reclamações. Então, eu tenho recebido centenas, semanalmente, de reclamações e denúncias de um governo que está aí no seu 4º mandato. A população acreditou pela 4ª vez, pelo menos a gente acredita que foi a população, que foi as urnas, né? Vamos colocar nesse conceito que foi. Foi a população. Depois de problema com justiça, o STF absolver e tal, o Rubens Bom Tempo está aí de volta. E a população tem demonstrado uma insatisfação, uma frustração muito grande por ter acreditado num 4º mandato do prefeito Rubens Bom Tempo. Como é que você está vendo a gestão de Petrópolis hoje? Procede essas reclamações, essas denúncias? Você tem acompanhado o trabalho do governo? Acompanho.
Olha, eu acho que é um governo muito aquém, na verdade. Aqui, a arrecadação em Petrópolis é de 1,2 bi, né, anualmente. É uma boa arrecadação, se considerar com outros municípios do Rio. Só que Petrópolis também, curiosamente, esse dado não é muito divulgado, é o segundo município mais corrupto. Quer dizer, isso é muito ruim, porque é uma cidade que ela tem um alto potencial turístico, Total. que é aproveitado, mas ainda aquém também do que deveria. Deveria ter um empresariado muito maior, um núcleo empresarial maior, né, com mais, talvez, isenção do imposto de renda e melhorar a logística, porque aqui passa tudo também. Nós temos uma rodovia que corta e vai para vários estados, passa por Petrópolis. Tá certo? Você pegar Rio, São Paulo, Bahia, Sim. Minas, Brasília, então Goiânia, você passa por aqui de qualquer maneira. É uma das passagens. Então, se você melhorar essa logística, eu acho que Petrópolis você tem que ousar. E os governos aqui nunca ousaram. Aqui eu não estou tecendo crítica nem ao Bom Tempo, nem ao Bernardo, que considero o Bernardo, me dou muito bem com ele, só que eu acho que a ousadia é muito maior do que a suposta austeridade que eles têm. Não, vamos ser austeros. O dinheiro que o contribuinte coloca no município, isso tem que ser gasto mesmo, mas tem que levar ao contribuinte o serviço para que ele enxergue isso, seja palpável. Olha, eu estou pagando os meus impostos, eles estão retornando para mim em serviço e de qualidade. Eu não quero fechar a prefeitura superavitária, eu não quero. Eu não quero ter dinheiro em conta, eu quero estar no 0 a 0. Eu não quero estar no negativo, mas também não quero ter dinheiro guardado. Eu quero fechar, quero 0 a 0. Zerei as contas, está tudo 0 a 0. A população está bem, pavimentamos melhor a cidade, colocamos um viaduto, rotatórias, tem vários planejamentos com pessoas sérias e técnicas, ao invés de um cabidão do amigão que vai no churrasco e coloca o amigo ou o parente. Perfeito. Você tem que colocar... Eu não quero saber se o prefeito... Eu sempre falei isso. Se o prefeito sorri e acena para mim, tanto faz. Eu quero que o prefeito trabalhe. Ele pode ser mal-humorado, pode ser mal-educado, pode nem olhar na minha cara, mas eu quero entrar no hospital e o hospital está... A saúde, nós temos 35% do orçamento só para a administração. Eu falo isso há anos. E o nosso SUS é muito bom. Né? Petrópolis tem um teto maior. Isso tudo é importante você ver, porque Petrópolis atende municípios vizinhos. Sim. Ou seja, você recebe mais dinheiro da saúde. Tudo isso tem que ser falado para a sociedade para que ela entenda, poxa, eu posso lutar por algo melhor, e se eu não venço na minha palavra, eu vou ter que vencer no voto. E eu tenho que saber votar. Por quê? Você tem que conversar com o seu candidato, e esse candidato depois tem que conversar com você depois de eleito. Por exemplo, e aqui eu vou me gabar nesse ponto, não deixei de estar nas ruas um único dia. Esse meu número aqui, que tu me mandou mensagem, é meu há 18 anos. Eu fui eleito, muitas pessoas, pô, Daniel, nem consigo mais falar contigo. Eu falei, tu me mandou mensagem? Tu não está mais com o seu número. Eu falo, cara, é meu há 18 anos. É o mesmo número. Então não tem hipocrisia do meu lado. A minha conversa é uma só e tem um único sentido. Perfeito. Bom, a nossa hora estourou, acabando. Tá indo embora. Aí. Desculpa aí. Não, tá perfeito, cara, perfeito. Uma pergunta que chegou pra gente aqui, 2 perguntas pra gente encerrar aqui, a gente vai resumir aqui, depois eu quero fazer um bate-bola aqui contigo. Primeira pergunta, teve uma pessoa que infelizmente não teve como não ligar isso aqui a você, inclusive esse telespectador me parou na rua. Ele falou, Ney, eu achei um absurdo, o pessoal reformou a Praça da Liberdade, fizeram uma pintura lá, pintaram o rosto da Marielle Franco, o que essa mulher tem a ver com Petrópolis para ter o rosto dela pintado numa praça pública da cidade? Qual a tua opinião sobre isso? Olha, eu nem sei, isso eu não acompanhei se tem lei orgânica sobre isso, porque para ter, tem que ter. Agora, a Marielle Franco, todo respeito, eu não quero saber quem era, porque eu não sabia quem era. Mas veja bem, vários vereadores morrem, praticamente a cada 2 anos, vários, Sim. Na Baixada Fluminense. Candidatos morrem, é como se fossem caixas de bananas caindo. Só que ela, por ser de esquerda, LGBT, aquele produto vendável, né, dessa neocultura marxista... vamos fazer isso aqui um mártir, como que querem criar talvez um novo mártir para poder colocar mais uma esteira política, ideológica para poder utilizar. A esquerda trabalha em cima do sofrimento para conseguir resultados, é isso. Eu acho que é um absurdo, não tem porquê. Pode fazer, tem memorial Marielle Franco no Rio de Janeiro, foi passada uma lei orgânica e lá ficará. Agora, em qualquer lugar quer botar uma placa, quer botar... Mais uma vez, repito, nada a ver com a pessoa, com a família, só que eu acho que isso é um absurdo, não tem sentido. Não tem ligação nenhuma com a cidade. Eu também achei um absurdo quando eu vi a pintura ali. Eu acho um absurdo. E a pergunta principal aqui, muita gente mandou aqui pra gente essa pergunta, né? Inclusive eu estava olhando aqui, o zap aqui, para ver se chegava mais alguma coisa. Daniel Silveira é um possível candidato à Prefeitura de Petrópolis?
Olha, tudo é possível, né? Mas é uma vertente que nós temos, que eu tenho estudado bastante. Nós que eu falo, né, são vários apoiadores e tudo mais. Então, quando eu falo nós, são as pessoas que acompanham também. Muitas pessoas me pedem isso, vêm por grupos de WhatsApp, às vezes vêm pela internet, minha assessoria e tudo mais, e muitas pessoas pedem, né? Aí fica entre aqui e o Rio de Janeiro. Há a possibilidade também do Rio de Janeiro ser... Também. Tá. Independente de Daniel Silveira, você acha que Petrópolis precisa, nas próximas eleições, de ter virar uma página com essa velha política que está aí? Nós tivemos aí o Ingo Ramos interinamente, que fez um bom trabalho. O Ingo foi um excelente gestor, é um bom nome, o Ingo Ramos. Ele é uma pessoa que ele é extremamente centrado, é uma pessoa que eu gosto, me dou muito bem com ele. Inclusive ele mandou um abraço para você. Pô, manda outro assim, se ele estiver assistindo, parabéns aí pela gestão, embora curta, foi uma boa gestão. Eu acho que é isso, o trabalho tem que ser virada de página, não há mais que se falar nos dinossauros da política. A política ela mudou, e ela mudou radicalmente, ela está diametralmente o oposto daquilo que era. Só que o eleitor não está diametralmente o oposto ainda. A política mudou, mas eles conseguem captar esse eleitor que ainda está preso naquela visão, olha... eu já vi esse mandato, acho que vai melhorar um pouquinho. Tu não quer melhorar um pouquinho. Você já está no tudo ou nada. Ou tu vai para o tudo ou nada. Ou fica no mesmo, entende? Perfeito. Então Petrópolis tem que mudar. Radicalmente. Radicalmente. Tem alguma coisa que a gente não colocou que você queira enfatizar? Não, na verdade, só que as pessoas estejam atentas de verdade no que está acontecendo no Brasil. De verdade, não é se pautar somente na mídia. Hoje existe uma coisa chamada patrulha do pensamento, o pensamento direcionado. Olha, você não pode se informar pelo WhatsApp, pelo Twitter, que é tudo mentira. Acredite em mim, aqui na TV. Quer dizer, eu sou a verdade posta. E se eu for contrário, você é preso ou processado. Quer dizer, o que está acontecendo é perigosíssimo e só o povo vai conseguir se insurgir contra esse tipo de arbítrio. Esse é o pior dos arbítrios. Uma vez que você tem a ideia morta, a ideia perseguida, você já está para lá de morto. Tá? Dizia, não sei se você já... tem um jornalista da KGB, ele falava muito sobre isso. Ele falava, não, você pode entupir, né, o opositor político da esquerda de matérias, de documentos, de fotografias, que nada vai importar para ele. A bússola moral dele está tão degradada, né, que ele só vai entender o regime quando ele estiver sendo esmagado no chão por ele. O nome desse jornalista chama-se Yuri Bezmenov. E ele foi da KGB, quando ele migra, então, para cumprir uma missão, está acabando, estou terminando, na Índia, ele vai para o Canadá porque ele não quer mais o regime que persegue o opositor político, ele viu o massacre que é. Perfeito. É isso. Bom, nossa hora foi embora. Um bate-bola aqui que o pessoal agora pede para a gente fazer isso aqui. Vou te falar uma palavra, você responde com uma ou no máximo duas. Deus. Vida. Família. Vida também. Brasil. Acima de tudo. Política. Ideologia. Bolsonaro. Líder. Lula. Ladrão. STF. Corrupto. Petrópolis. A melhor cidade. Uma palavra que define Daniel Silveira por Daniel Silveira. Determinação. Obrigado pela tua presença. Nada. Que Papai do Céu continue te abençoando. Amém, a você e a tua tudo família. nós. Queria agradecer aos telespectadores, que Deus sempre é presente de todos vocês. Tá aí, gente. Oi. Vamos seguir? Vamos seguir mais um bocado? Então beleza. Olha só, deram mais tempo pra gente aqui, cara. A gente vai arrumar assunto aqui. Por mim tá tudo bem. Então Não, beleza. É um outro quadro. Outro entrevistado. Tá, um outro entrevistado. Tá beleza, tá beleza. Então tá beleza. Então a gente termina aqui. Beleza. Então, olha, a gente agradece aqui a presença aqui do ex-deputado Daniel Silveira e a toda a sua assessoria. Obrigado aí a todos pelo carinho que estiveram com a gente. E você continua ligado aí na programação da TV Correio da Manhã, gente. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.